Hoje eu não vou estudar com os irmãos Apocalipse, porque o nosso capítulo 20, é um dos mais polêmicos na questão do milênio, das teorias do milênio, e nós não teríamos tempo de debater. É melhor para um estudo bíblico, e eu julgo que seja melhor então fazermos isso na quinta-feira. Além disso, temos outras razões. Nós estamos no mês de missões, como eu disse, então eu gostaria de compartilhar algumas coisas relacionadas à obra missionária, ao trabalho nosso como igreja, de missão e evangelização. Essa é a missão da igreja. E mais ainda, Deus já tem me tocado o coração já há algum tempo, inquietado o coração por algumas questões na vida da igreja, já de algumas semanas, e eu gostaria então de compartilhar aquilo que Deus tem me cutucado para falar com a igreja. Por isso nós vamos dar uma pausa no estudo do Apocalipse, voltamos na quinta-feira e talvez, se Deus assim permitir, também no próximo domingo, ok? Nós vamos abrir então na segunda carta de Paulo a Timóteo. Nosso irmão presbítero Vanderlei já adiantou o texto. Eu iria ler, ele já leu os dois versos que eu iria ler no começo, então a gente lê a partir do verso 16, que é a continuação que ele já acabou de ler com as crianças. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, aliás, a partir do 16 até o 4, verso 5. E eu não pretendo fazer nenhum sermão, não. A ideia é uma conversa com os irmãos, um abrir o coração com os irmãos, desafiar os irmãos, desafiar a igreja, uma palavra mais pastoral mesmo. Então vamos ler a palavra do Senhor na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 16 até o capítulo 4, verso 5. E nos diz assim a palavra do Senhor. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Algumas coisas importantes que eu queria compartilhar com a igreja, porque eu queria perguntar aos irmãos, uma pergunta assim, bem objetiva. Nós temos 58 anos de igreja, é isso? 58 anos de igreja presbiteriana de São Caetano. 160 anos de igreja presbiteriana do Brasil, ok? Quanto tempo você acha que nós temos ainda de igreja pela frente? Quantos anos? Quantos anos será que Deus vai permitir que tenhamos igreja presbiteriana de São Caetano aqui no Brasil? Pergunta complicada, né? Difícil saber. Mas é uma pergunta relevante. Porque quando nós estudamos história, a gente estuda história para quê? Só para virar peça de museu, professor de história? Não. A gente aprende história para aprender com ela os erros e acertos, ok? E quando nós analisamos a história da igreja a partir da reforma, há um dado muito preocupante. Todos os países por onde a reforma passou, quase não se tem mais nada de evangelismo ou evangelicalismo saudável. Ou seja, talvez aqueles irmãos do século XVI, XVII, XVIII, nunca acharam que as suas igrejas iriam acabar. Mas um dia essas igrejas fecharam. E fecharam porque elas deixaram de evangelizar e viver o evangelho de Cristo. Então eu tenho alguns dados assim bastante alarmantes, né, que eu já cheguei a compartilhar algumas vezes com a igreja. A Inglaterra do século XVII, ela era totalmente cristã. Totalmente cristã. Olha só. Hoje, apenas 10% de evangélicos há na Inglaterra. É algo bastante complicado, né? A gente pode pensar em outros países, como França, por onde a reforma passou de uma forma muito especial.
especial, os huguenotes eram os calvinistas franceses, que vieram no Brasil, inclusive, a mando de João Calvino. Mas hoje a França, principalmente depois da Revolução Francesa, ela não quer nem saber das coisas de Deus. Tudo quanto é coisa ruim vem, né, de alguns países, e um deles é da França. Nós podemos pensar na Holanda calvinista até o século XVIII, até mesmo o século XIX, quase todinha calvinista. Hoje, 97,5% de incrédulos na Holanda. Amsterdã é centro de prostituição do mundo inteiro. Então são dados assim alarmantes. Estados Unidos nasceu num berço evangélico formado por presbiterianos e congregacionais e judeus holandeses que estavam aqui no Brasil. Olha só que interessante, mais uma tentativa de protestantes aqui no Brasil e subiram de Recife e foram parar para fundar Nova York. E lá nos Estados Unidos, olha o que está acontecendo. Quase 4.000 igrejas morrem por ano. Fecham quase 4.000 igrejas por ano. É algo assim bastante triste. E aquelas que estão abertas, ou boa parte das igrejas que estão abertas, elas seguem uma linha que não é bíblica. São as igrejas chamadas emergentes, as grandes igrejas, onde a ideia não é a preocupação com o louvor e a glória de Deus, mas com o bem-estar da pessoa que vai ao culto. Ou seja, o culto deixou de ser para Deus, o culto passou a ser para as pessoas. Vou dar alguns dados assim interessantes, talvez você até queira implantar aqui, né, nas igrejas aqui ao nosso redor, ou quem sabe na sua própria igreja. O visitante, ele é tratado como um cliente, e o cliente sempre tem razão. Então eu tenho que agradar as pessoas, não importa se Deus está se agradando ou não. E aí, como é que eu agrado as pessoas? Algumas igrejas americanas fazem serviço de troca de óleo enquanto você está cultuando. Fazem serviço de lava rápido. Deixa o seu carro lavando. Aliás, o meu carro está há mais de 2 meses sem conseguir parar para lavar o carro. Eu tentei parar para lavar na sexta-feira, não consegui, não deu tempo. Se tiver serviço de lava rápido, enquanto eu estou pregando, o carro vai lavando. Não é prático, que legal. Só que essa não é a função da igreja. Essa não é a missão da igreja. As pessoas estão em busca de conforto, de luxo, de alegria. Mas não estão preocupadas no reino de Deus. E as igrejas emergentes são as que mais crescem, com aquelas luzes tão bonitas, o show e a fumaça subindo, né? Um contexto todo escuro, com um telão no fundo. E aí você vê aquele repertório todo, aliás, até mesmo com muito bom gosto musical, mas sem palavra, sem transformação de vida. E eu lembro de Joel Bick, quando ele diz assim, que os livros podem até informar, podem até educar, mas somente a palavra de Deus vai transformar. Se não tiver palavra, não tem igreja. E esse é um grande problema. As igrejas têm abandonado as escrituras. E é a dica, o conselho, a exortação de Paulo aqui a Timóteo. Vamos um pouquinho para o texto, depois eu tenho algumas outras questões para falar para os irmãos. Paulo escreveu essa carta e alguns acreditam que essa é a última carta do apóstolo Paulo. E aí eu tenho outra pergunta para fazer para você. Se você tivesse que escrever uma carta, a última carta, sabendo que você vai morrer a partir disso, o que você escreveria nessa carta? É claro que você não iria falar bobagens, não é? Se você tem uma carta para escrever para um filho, por exemplo, ou para alguém que você ama, ou para uma igreja, o que você diria para a igreja ou para as pessoas que você ama? Por isso essa carta é importante. E o que Paulo está dizendo a Timóteo é muito importante. Porque ele tinha, há pouco tempo atrás, se despedido da igreja, conforme Atos 20, da igreja de Éfeso. E Timóteo era o líder, era o pastor. Paulo deixou Timóteo ali como pastor da igreja em Éfeso. Paulo tinha escrito uma carta belíssima aos crentes de Éfeso, a carta de Efésios. 40 anos se passaram, Jesus vai escrever uma carta aos crentes de Éfeso. Os irmãos lembram que Jesus disse? Tenho contra ti que abandonastes o primeiro amor. Apocalipse 2 vai falar da carta de Éfeso. E agora Paulo está pegando o pastor da igreja de Éfeso, o jovem pastor Timóteo, e dando as últimas instruções para ele, dizendo assim, toda a escritura é inspirada por Deus, é o sopro de Deus na nossa vida, é o sopro de Deus na vida daqueles que escreveram. A ideia é, Deus soprou e eles pegaram para si, escreveram aquilo que Deus ensinou. Será que nós estamos bebendo disso? Será que nós estamos entendendo que essa palavra é mesmo a palavra de Deus?
Ou nós preferimos a palavra dos nossos amigos de Facebook, as nossas, os nossos filmes, as séries e tantas coisas que nós ouvimos o dia inteiro, mas não abrimos as Escrituras durante o dia a dia? É a palavra de Deus que quer falar conosco. Ela é inspirada e o texto diz que ela é útil para quê? Para o ensino, para nos ensinar. Ou você acha que não precisa mais de ensinamento? Aliás, tem gente que acha. Eu já ouvi várias vezes pessoas dizendo assim: eu não venho à escola dominical, porque ninguém tem lá algo mais a me ensinar. Que beleza, né? Esse está num patamar que já pode ir para o céu. Já temos que orar, como alguns pastores fazem isso, né? O Cláudio Duarte, por exemplo, que é muito engraçado, orar para Deus levar logo, porque ele aprendeu tudo na vida. Ele não tem mais nada para aprender. E não é assim, o quanto nós somos carentes. Aliás, um incrédulo nos ensina nisso. Sócrates já dizia: tudo que sei é que nada sei. Quanto mais você sabe das coisas, mais você aprende que não sabe nada, que tem muito mais coisas para aprender. E a palavra de Deus, ela é útil para quê? Para te ensinar, para você se submeter diante de Deus ali e aprender aquilo que Deus quer da sua vida, para repreender você. Por quê? Porque nós precisamos de repreensão. Quantas vezes nós erramos, falhamos? Então a ideia de repreender é de confrontar o pecado. E isso é feito através das Escrituras. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus um dia orou por nós assim. Repreensão vem através das Escrituras. Se eu não ler a Bíblia, eu não serei repreendido. Aliás, tem igreja que não prega a Bíblia porque não quer repreender o visitante. Ele é o cliente que sempre tem razão. Por que eu vou brigar com o cliente? Deixa ele agradável. Deixa ele, no seu conforto da vida. Só que ele vai para o inferno se ele continuar no caminho que está. Esse é o problema. Então a palavra de Deus é que ensina, a palavra de Deus é que repreende. A palavra de Deus é útil para quê? Para corrigir. Agora a ideia de correção é algo mais positivo. É para trazer de volta para o alvo, para o caminho. Ou seja, repreender é dar uma dura. Corrigir é trazer a pessoa de volta para o caminho certo e dizer a ela: vamos caminhar junto, vamos participar, vamos trabalhar para o Senhor. E educação na justiça. Ser ensinado naquilo que é justo, naquilo que é de Deus, nas coisas do Senhor. Aí o verso 17 diz assim: a fim de quê? Qual o propósito de tudo isso? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Alguém aqui é insatisfeito? E eu poderia dizer, todos nós, né? Todos nós somos insatisfeitos. E essa é a causa da nossa ansiedade, essa é a causa das nossas angústias, porque nós não nos satisfazemos em Deus. Olha só, o texto diz que é o que vai trazer satisfação para nosso coração? A palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai te tornar perfeito. Essa expressãozinha grega usada aqui por Paulo pode ser traduzida como completo. Você quer ser alguém completo? A palavra de Deus te completa, só ela pode fazer isso, porque ela é a palavra que demonstra o Cristo. O Cristo é o Logos encarnado, não é? O nosso Deus. Então quando você bebe da palavra, você se enche de Deus, perfeito e perfeitamente habilitado para a obra do Senhor. Nós precisamos estar habilitados para a obra do Senhor. Aí ele vai dar alguns imperativos aqui no capítulo 4, ordens que Paulo diz: eu vou convocar você. A mesma convocação de Paulo a Timóteo está aqui para nós hoje. Deus preservou esse texto para a igreja hoje. É como se ele estivesse falando agora com a gente aqui. Não é? Aliás, nós sabemos disso, na teologia reformada ensina dessa forma. Quando a palavra de Deus está sendo pregada, não é o pregador que está dizendo, é Cristo que é pregado por meio das Escrituras. É Ele quem fala por meio das Escrituras, através, é claro, do poder e ação do Espírito de Deus. Então, olha só, Deus está convocando a gente para quê? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Ele virá. Fique esperto. Olha só, a exortação de Paulo é grande. E aí ele diz assim no verso 2, prega a palavra. E aí eu queria perguntar para vocês, será que nós estamos pregando a palavra? Quanto da palavra nós pregamos nessa semana para alguém? Segundo os dados, os americanos, ninguém ou praticamente nenhum americano vai levar alguém a Jesus. Os dados são alarmantes, né? A igreja desaprendeu a levar alguém a Cristo, porque ela desaprendeu a pregar o Evangelho. Ela não prega mais a palavra. E Paulo está dizendo, olha, a ordem é essa, prega a palavra,
insista, insta, não perca as oportunidades. Olha só, quer seja oportuno, quer não, tenha oportunidades ou não. Eu estive essa semana lá na igreja de Paulicéia, nosso irmão Nivaldo esteve lá conosco. Aliás, ele mora do lado da igreja, né? E era uma conferência missionária, onde eu dei 2 exemplos. Aliás, dei mais exemplos, né? Eu dei exemplos negativos da minha parte. Eu falei que um dia eu estava visitando alguém no Santa Joana, Hospital Maternidade Santa Joana, e eu saí do hospital correndo para fazer outra visita, alguém me parou para perguntar onde é que fica o Paraíso, a estação do metrô Paraíso. E eu prontamente, sem prestar atenção, disse, olha, sobe aqui, vira aqui e tal, você chega lá na estação. Quando eu terminei de falar, o Espírito Santo dá aquele toque, né? Alguém te perguntou como chega no Paraíso. Que custa falar que para chegar no Paraíso só há um caminho, uma verdade e uma vida, que é Cristo. E aí vem aquele toque do Espírito, o arrependimento, você fala, poxa, eu não posso perder mais essa oportunidade. Daí eu lembrei que eu fui disciplinado, aliás, discipulado, eu aprendi a discipular e evangelizar com o meu tutor eclesiástico, o reverendo Paulo Petreca, já jubilado. E ele me ensinou bastante sobre evangelização. Eu gostava demais de sair com ele, de pastorear com ele. E ele nunca perdia oportunidade. Alguém ligava na casa dele e dizia, desculpa, era engano. Ele falou, não é engano não, peraí, você me ligou, não é? Peraí, se você me ligou é porque Deus tem algo a falar no seu coração. E aí ele dava uma palavra e orava com a pessoa, e a pessoa chorava e marcava uma visita. Será que a gente está fazendo isso? Será que a gente, ao receber aquele folhetinho, que às vezes é até chato, né? Toda hora chega alguém no farol te dando um folhetinho de venda de imóveis. Será que você pega, ou você nem abre o vidro de mal educado que é? Deixa ele lá o dia inteiro, né? A maioria das vezes pessoas de idade, o dia inteiro trabalhando para ganhar R$10, R$50, sei lá quanto. E você nem sequer atende bem essa pessoa. Será que Jesus faria isso? Será que não era legal você ter um folhetinho, um cartãozinho do Disque Paz, do Ministério Disque Paz, e entregar para essa pessoa, olha, Deus tem uma palavra para a sua vida. Essas pessoas estão desesperadas por vida, por emprego, por saúde, por tantas coisas, elas estão carentes, elas não estão lá porque gostam de estar no farol. Mas a gente está tão preocupado com a nossa vida que a gente perde as oportunidades de falar do Senhor. Esse mesmo pastor, eu fui visitá-lo no hospital recentemente, pastor Paulo, e ele, caminhando no corredor do hospital, ele me disse o seguinte, ele nunca perde as oportunidades. Ele estava passando pelo corredor e ouviu a enfermeira conversar com um dos rapazes lá, um dos senhores que tinha acabado de receber alta. Ele disse, o senhor está de alta. Ele entrou no quarto nessa hora e disse assim, eu vim aqui propor algo para o senhor, nós vamos trocar. Eu vou para casa no lugar do senhor, o senhor fica aqui no meu lugar. Ele é muito brincalhão, aí o senhor deu risada, descontraiu. Mas aí ele já começou a falar de Jesus, disse assim, sabe por que o senhor está indo embora para casa? Não é porque o senhor está bem em saúde, mas é porque Deus te abençoou. É porque Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem algo para fazer na sua vida. E aí ele pôde orar, e aí no final da conversa, a esposa dele disse, olha, tem uma igreja evangélica perto da minha casa, eu acho que eu vou lá. O que Paulo está dizendo é que nós não podemos perder as oportunidades, mesmo que elas não venham, e olha que Deus manda, hein? Nós não podemos perder as oportunidades. Vamos parar de olhar um pouco mais no nosso umbigo, né? Aliás, os reformadores, os teólogos reformadores diziam que o pecado é incurvatus em si, você é corcunda, você olha para o seu umbigo, você só se preocupa consigo mesmo. E nós não podemos agir assim, há pessoas ao nosso redor que precisam da palavra de Deus. E aí ele fala então, quer seja oportuno, quer não, verso 2, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. E aí lá no final, verso 5, tu porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz um trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Será que você tem feito isso? E aí eu queria te desafiar, eu tenho alguns outros textos para ler com os irmãos, e eu vou terminar lendo esses textos. Mas antes de ler esses textos, eu queria perguntar para você, você tem se preocupado com as pessoas ao seu redor? Eu queria que você olhasse agora para as pessoas que estão ao seu redor, está perto de você. Fique tranquilo que eu não vou dizer para você falar, dá um abraço no sermão, fala Deus te abençoe, nada disso. Aliás, eu acho isso uma grande bobagem muitas vezes. Eu acho que isso não é verdadeiro muitas vezes. Porque não adianta nada fazer aqui no culto se durante a semana, se durante a vida você não se preocupa com o seu irmão. Mas eu queria que você olhasse um pouquinho ao seu redor. E o que será que está passando na mente de cada um?
Todos nós aqui temos problemas, temos aflições. Há pessoas muito angustiadas, há pessoas muito tristes, há pessoas muito ansiosas, muito deprimidas. E será que a gente está se importando, preocupando ou se preocupando com isso? Mas a gente segue, bota no piloto automático a vida e a gente nem sequer para pensar que há gente do nosso lado carecendo de um abraço, carecendo de uma palavra, de uma oração. Se a gente não consegue fazer isso entre nós, corpo de Cristo, a gente não vai conseguir fazer isso para aquele que é incrédulo, para aquele que está ainda mais carente do que a gente. Porque apesar de ser sofredor como todos nós somos, nós ainda temos o Espírito Santo, temos esperança, temos o consolo da parte de Deus, mas há um mundo aí fora vivendo desesperadamente nas trevas. Eu queria ler com os irmãos, e aí eu termino, alguns textos, algumas marcas que Deus espera da gente como igreja. E a primeira delas está no texto já, amor à palavra. E eu queria que você lesse um outro texto comigo. Vamos abrir lá em Neemias 8. Neemias capítulo 8. E eu queria que nós lêssemos aqui esse texto de Neemias. Versos 1 a 3, olha só. E eu vou perguntar para você se você está amando a palavra como eles amaram. Aliás, eles passaram 70 anos de exílio porque desprezaram a palavra. Agora estão retornando do exílio e olha o que eles vão fazer. Neemias 8, versos de 1 a 3. Em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que eram capazes de entender o que ouviram. Era o primeiro dia do 7º mês, e leu no livro, diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos à lei de Deus. Eu não estou dizendo que eu vou falar aqui até meia-noite, não pretendo fazer isso. Mas no seu dia a dia, o quanto você ama essa palavra, ou você não liga para essa palavra apenas lá tem enfeite ou no seu celular, ou você tem até algumas versões em várias línguas, mas você nem sequer abre ela no dia a dia. Esse povo lia e lia muito e bebia muito, e eles não tinham as escrituras em casa. Eles não tinham os livros em casa como nós temos. Nós estamos vivendo hoje um momento de analfabetismo da Bíblia. As pessoas conhecem Bíblia da internet, de sermões, mas não leem, não conferem, não olham para o texto, não estudam o texto. E o texto foi deixado para nós com tanto carinho, vidas e vidas, vários missionários, várias pessoas perderam a vida para que esse texto chegasse até a gente. E a gente despreza esse texto e praticamente não lê durante o dia a dia. Aí eu vou ler um texto agora de 2 Crônicas, vamos lá para 2 Crônicas. Já foi até cantado, Você já sabe até o texto. 2 Crônicas, capítulo 7. Nós vamos ler esse texto. 2 Crônicas 7, 14. Olha lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É condicional. Será que nós temos feito isso? Nós temos clamado pelo nome de Deus? Ou nem sequer oramos no dia a dia? Não abrimos o coração, não choramos diante de Deus? Será que nós temos nos humilhado diante dele, reconhecido, Senhor, eu não mereço nada, eu não posso exigir nada do Senhor? Mas eu quero tudo isso pela graça, pelo amor que o Senhor tem. Se nós não orarmos, não nos humilharmos, não clamarmos, não buscarmos ao Senhor, se o nosso coração não se converter dos nossos maus caminhos, olha só, Deus não vai ouvir do céu, Ele não vai perdoar os nossos pecados, Ele não vai sarar a nossa terra. Deus vai nos disciplinar, porque Ele nos ama. Lembram o povo de Deus no deserto? 40 anos batendo, dando murro em ponta de faca. Um caminho de 7 dias podia ser feito. Eles ficaram 40 anos por teimosia. Será que você quer ser teimoso com Deus?
Você quer ser criança mimada com Deus? Não dá. Com Deus tem que ser por meio da obediência, tem que ser por meio da santidade. Sem santidade ninguém vê o Senhor. E aqui, já que estamos falando de missões, eu quero lembrar daquela experiência tão magnífica que o reverendo Ronaldo Lidório teve ainda no tempo de seminário. Eu já contei à igreja algumas vezes. No tempo de seminário, o sonho dele era ser missionário. Aliás, hoje ele é o principal missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas ele, querendo ser missionário, foi fazer missão nas férias, junto com seus amigos seminaristas. E chegou lá para atravessar o navio, aliás, o barquinho do rio, lá na outra tribo, uma tribo que nunca viu um homem branco, que nunca tinha ouvido falar de Jesus. E a expectativa daqueles seminaristas, junto com seus líderes, nós vamos atravessar o rio para falar de Jesus. E eles pegam o barquinho, chegam no meio do rio, e acontece o que é com o barquinho? O motor desliga, morre o motor. E aí o barquinho vai para a margem de novo, de volta. E aí eles falaram, poxa, o que será que aconteceu? Acho que a gente esqueceu de orar. Então vamos orar para atravessar o rio. Oraram, fizeram uma reunião de oração, foram lá atravessar o rio. No meio do rio, o barquinho desligou de novo e eles voltaram para o mesmo lugar. E eles falaram, não é possível um negócio desse, vamos orar mais. E eles tentaram de todas as formas atravessar aquele rio. Resultado é que voltaram isso lá na África, tá? Saíram do Recife e foram lá para a África. Voltaram frustrados às férias, porque não conseguiram fazer a viagem missionária. E ele diz que ele aprendeu uma lição. Missão sem santidade não é missão, é aventura. Eles não estavam preparados diante de Deus para fazer a obra do Senhor. Eles tinham questões para tratar o coração com Deus. Sem santidade não dá para trabalhar para o Senhor. Quanto será que a gente está dependendo disso? Ou será que a gente não liga para isso? Ah, Deus perdoa, eu confesso, está tudo certo. Não é? A Bíblia diz de Deus não se zomba. Não brinque com Deus. Esse é tempo de você chegar diante de Deus e falar, Senhor, me perdoe e me ajuda. Eu não consigo vencer o pecado. Eu não consigo vencer os meus vícios. Eu não consigo abandonar aquilo que está errado. Busque ao Senhor e Ele vai conseguir por você. Ele consegue tudo, Ele é todo poderoso. Você não pode, mas Deus pode todas as coisas. Aí eu queria falar só mais algumas questões, tá? Vou até pular algumas outras aqui. Unidade. Atos 4:32. Queria que a gente lesse aí Atos 4:32. E aí eu termino com esse texto. Não daria tempo da gente falar de outras questões relevantes. Atos 4, versículo 32. E eu queria que você pensasse nisso. Somos um corpo, o corpo de Cristo. E olha como é que vivia a comunidade cristã no seu nascimento. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Isso é comunhão. Isso é compartilhar o pão. Tem uma música do Gladir Cabral que é sensacional. E ela foi composta num momento de muita tristeza. Eles não tinham o que comer no seminário. E eles se juntaram entre alguns alunos para dividir um pãozinho. E ele fez uma música que fala sobre a comunhão, sobre dividir o pão. Mas a gente começa a ter um pouco mais e a gente esquece. Aliás, eu estava pensando nisso, né? O quanto o nosso irmão, o pastor Evandro, ensinou a gente em muitas coisas. Eu posso dizer aqui claramente, quantos tinham ele como pai, né? Ele era pai de todo mundo aqui, praticamente. Ele era avô, pelo menos dos meus filhos, né? É difícil de lembrar, porque ele tirava a roupa dele para nos ajudar. E eu fico pensando que nós não fazemos o mesmo. Como ele fez, missionário, coração de missionário. Como José Manuel da Conceição, que morreu como um indigente. E que davam roupas para ele e chegava depois a passar no mesmo local e o fazendeiro dizia, mas eu acabei de te dar uma roupa. Ele dizia, eu entreguei para quem precisava mais do que eu. Mas nós não estamos ligando para a vida um do outro. Nós não temos comunhão mais uns com os outros. Nós não ligamos um para o outro. E aqui eu queria desafiar a igreja. Dizer que ter comunhão é fácil, mas ter realmente comunhão não é fácil. E o meu desafio para a igreja é o seguinte. A missão que você tem nessa semana, aliás, você já tem 2 missões. Você pode usar o sábado para abençoar algumas famílias, para se reunir com algumas famílias. Mas você pode fazer algo também na semana. Eu gostaria que você, pelo menos 3 famílias, você desse uma ligadinha ou mandasse um recadinho. Pelo menos 3. Começa a olhar para o seu lado.
pergunta se está tudo bem. Tem um monte de gente que não vem à igreja. Tem um monte de gente carecendo da graça de Deus. E a gente precisa deixar um pouco mais a nossa vida e olhar para os exemplos dos grandes missionários. Eu ia falar de tantas coisas, mas não dá tempo. Eu ia falar de Sophia Miller, que lá na selva amazônica trabalhou por 40 anos, abriu dezenas e dezenas de igrejas. E ela pregava o evangelho durante o dia e usava o barquinho à noite para traduzir as escrituras para aqueles índios. E hoje tudo que você tem na Amazônia de tribo indígena evangélica praticamente foi essa mulher, Sophia Miller, que um dia ouviu uma pregação em Nova York e resolveu vir para o Brasil pregar o evangelho. E a gente está tão preocupado com a nossa vida, eu creio que esse mês das missões precisa mexer com a gente, a cumprir cabalmente o ministério. Eu e você somos chamados a ser evangelista. Então nós precisamos evangelizar, nós precisamos importar com as pessoas, nós precisamos amar as pessoas, assim como Deus também nos ama. Vamos ter agora um instante, as crianças vão subir e nós vamos louvar a Deus com um cântico. Eu pedi à equipe de louvor um cântico que fala sobre missões, né? Ó Rei das Nações. Nós cantamos ele no domingo passado, nós podemos cantar de novo. E aí eu fico pensando, aproveitando enquanto os irmãos se preparam para o cântico, eu podia lembrar de outros exemplos aqui. O exemplo de Paulo em Listra e Icônio. Ele sai de lá apedrejado. Você já parou para olhar o texto? Olha depois o texto lá de Atos. Ele sai de lá apedrejado. Passou um tempo. Para onde ele vai? Para Listra e Icônio pregar o evangelho. Paulo não estava preocupado consigo mesmo, a não ser cumprir cabalmente o ministério que Deus lhe deu. E assim nós temos uma missão a cumprir. Nós somos missionários de Deus. Não pense que missionário é aquele que está lá na África, está lá no Afeganistão, está lá no Iraque. Missionário é todo aquele que é do Senhor Jesus. Aliás, eu falei da Sophia Miller, quando perguntaram para ela por que ela fez isso. Saiu de Nova York para vir ao Brasil, passar a vida inteira pregando o evangelho. Ela falou, eu não recebi um chamado, eu apenas obedeci. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Vale a pena nós obedecemos ao Senhor.